Meu irmão, minha irmã, hoje é sábado, é dia consagrado à devoção popular à Nossa Senhora, dia 10 de abril de 2021, sábado da oitava da Páscoa. A memória histórica, hoje é dia da engenharia militar e também na data de hoje, em 1919, a fundação do Exército da Salvação e a morte de Emiliano Zapata, no México. Também na data de hoje, em 1998, a assinatura do Acordo de Belfast entre Inglaterra e Islândia. Lembrando que hoje às 18 horas nós temos a missa no Salão Social e amanhã domingo a missa às 7 da manhã, às 9 horas e às 18 horas. Não teremos a das 3 da tarde, a das 15 horas, apenas esses horários, a liturgia paroquial se organizando para ver os melhores horários que a nossa comunidade gosta e aprova. Então, 7 da manhã, às 9 da manhã e às 18 horas. O evangelho de hoje que nós queremos partilhar com você é de São Marcos, capítulo 16, os versículos do 9 ao 15, que diz: Depois de ressuscitar na madrugada do primeiro dia após o sábado, Jesus apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual havia expulsado 7 demônios. Ela foi anunciar isso aos seguidores de Jesus, que estavam de luto e chorando. Quando ouviram que ele estava vivo e fora visto por ela, não quiseram aceitar. Em seguida, Jesus apareceu a 2 deles com outra aparência, enquanto esses estavam indo para o campo. Eles também voltaram e anunciaram isso aos outros. Também a estes não deram crédito. Por fim, Jesus apareceu aos 11 discípulos, enquanto estavam comendo. Repreendeu-os por causa da falta de fé e pela dureza do coração, porque não tinham acreditado naqueles que o tinham visto ressuscitado. E disse-lhes: Ide pelo mundo inteiro e anunciai o evangelho a toda criatura. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Evangelho de São Marcos, que escutamos hoje, até o versículo 20, hoje escutamos até o 15, mas até o versículo 20 é o final chamado canônico do Evangelho de Marcos. Quer dizer, entrou junto com o restante do Evangelho de Marcos. Lá do 1 ao 16 e o versículo 8 do capítulo 16, no cânon, na lista dos livros inspirados. Mas não é de Marcos, quer dizer, não foi o próprio Marcos quem escreveu. Onde está escrito isso? Nas entrelinhas, no estilo, nas palavras usadas, nos conteúdos, que são recolhidos dos outros sinóticos e de outras fontes. Nós lemos e não vemos. Os estudiosos leem e veem. Um deles, tão famoso, mas não tão famoso, mais grande, diz que Marcos, do 16, do 9 ao 20, é uma autêntica relíquia da primeira geração cristã. Marcos 16, do 9 ao 20, contém, em primeiro lugar, um resumo das aparições do ressuscitado, com alguns comentários apologéticos. A Maria Madalena, a 2 deles enquanto estavam indo para o campo, fazendo referência de Marcos, melhor, de Lucas 24, e essa de Maria Madalena faz referência de Marcos, de Mateus, de Lucas e de João. Aos 11 enquanto estavam à mesa, fazendo referência lá Lucas 24, 33. Se o túmulo vazio é exigência para a fé na ressurreição, de acordo com a concepção judaica, as aparições são como que a prova de que Jesus realmente ressuscitou e vem ao encontro dos discípulos e discípulas. Além disso, o Evangelho de hoje traz uma síntese da teologia da missão, a universalidade do anúncio. Todos os discípulos, todo o Evangelho, a todas as criaturas. A acolhida na fé e o batismo como sacramento da fé. Os sinais que acompanharão os que creem. Uma síntese realmente rica, com muitas sugestões para a reflexão e para a prática. Tudo termina com a dupla partida, a de Jesus, que depois de falar aos discípulos, foi assumido no céu e senta-se à direita de Deus, e a dos discípulos, que partiram
e pregaram por toda parte. O Senhor, na verdade, partiu, mas ao mesmo tempo permanece com eles, pois os ajudava e, por meio dos sinais que o acompanhavam, provava que os ensinamentos deles, dos discípulos, eram verdadeiros. Nós também, meu irmão, minha irmã, precisamos nos ater nesse evangelho que nós escutamos a umas questões interessantes, importantes e interessantes. Sobretudo, a falta, né, de confiança dos discípulos que conviveram com Jesus, tiveram a graça, diferentemente de nós, de conviver com Ele, de estarem, né, sentados com Ele, de participarem da pregação, de escutarem Jesus falar. Eles tiveram essa oportunidade que nós não tivemos. No entanto, eles não acreditaram, nem nas mulheres quando viram Jesus ressuscitado, nem, como disse o Evangelho, nos dois que indo ao campo, certamente os discípulos que nós chamamos de Emaús, indo embora, viram e também trouxeram esse anúncio. É uma referência, podemos dizer assim, também a todos nós, que tantas vezes temos dificuldade de acreditar nas coisas boas que os nossos irmãos e irmãs falam. Se nós formos observar de maneira muito simples, nós temos uma facilidade grande de acreditar em tudo que se fala de desastre, de coisa ruim. Nós não procuramos, sobretudo nesse tempo de fake news, em que as pessoas falam inverdades e nós acreditamos facilmente sem nem procurarmos saber das reais fontes. Basta nós olharmos a história em que nós vivemos no momento em que tantas inverdades são ditas de forma descaradas e mais descarada ainda são assumidos por muitos de nós. Podemos dizer que aquela situação de acolhida na fé, ela que já era difícil de ser testemunhada pelos discípulos, ela se tornou mais difícil agora, porque nós temos dificuldade para acolher o bem, o certo, a verdade, e uma facilidade tremenda para acolher o errado, a mentira, né, aquilo que não condiz com a palavra do Senhor. Vamos pedir a graça do Espírito Santo, as luzes do Espírito Santo, para que, tendo os discernimentos necessários, nós saibamos, pelas luzes do Espírito, diferenciar aquilo que é verdade da mentira, aquilo que é o certo do errado, aquilo que é o bem do mal. E sempre escolhermos a verdade, o bem e o certo. E assim testemunharmos a nossa fé. Que Deus te abençoe, te dando um final de semana abençoado. Cuide-se, ande de máscara, use o seu álcool em gel. Quando não puder, lavar bem as mãos com água e sabão. Quando puder, lave bem as mãos com água e sabão e evite aglomeração. E assim, vamos cuidando da saúde uns dos outros. Que Deus abençoe. Fique na graça de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.